Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, 25 de janeiro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Sacolas plásticas. O consumo diminui, mas muita gente ainda insiste em usá-las. Cuidados com a beleza. Os 7 pecados que prejudicam os cabelos. E ainda, as dicas dos produtores de Minas para usar a batata certa em cada prato. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Como você costuma levar para casa as compras de supermercado? Na sacola retornável, em caixas ou nas tradicionais sacolinhas de plástico? A maioria das pessoas utiliza as embalagens de plástico, uma opção que prejudica o meio ambiente. Apesar de ser preocupante, o consumo dessas sacolas diminuiu nos últimos anos. Elas estão em toda parte e contribuem para a degradação do meio ambiente. As sacolas plásticas levam em média 300 anos para se decompor. Os sacos plásticos representam cerca de 10% do lixo produzido no país. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, são 12 bilhões de sacolas plásticas consumidas por ano. Estima-se que até 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas por ano em todo o mundo. Há 1 ano e meio, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha para reduzir o consumo das sacolas plásticas. Algumas instituições e empresas aderiram à iniciativa. Um levantamento feito por 3 grandes redes de supermercado no país, no período de 18 meses, registrou uma queda no consumo de cerca de 5 bilhões de sacolas plásticas. Como alternativa para diminuir o uso da embalagem plástica comum, já existem as biodegradáveis, que demoram menos tempo para se decompor, cerca de 18 meses. Além disso, alguns supermercados vendem as sacolas retornáveis e também disponibilizam caixas de papelão. Não usou nenhum saco plástico, não. Levou tudo na caixinha. Pois é, tem que colocar. Tem que ajudar o meio ambiente, não precisa? Não, é uma parte que a gente pode fazer e por que não fazer? Dá o mesmo trabalho de carregar assim ou no saco. Mas o número de pessoas que ainda insistem em usar a sacolinha é grande. São distribuídas por hora mais de 1,5 milhão de sacolas plásticas no Brasil. Como evitar o uso? Para alguns, a substituição pela retornável é por falta de hábito. É complicado a gente sair com a sacola para cima e para baixo. Pelo menos eu esqueço às vezes de trazer. Eu até comprei, mas eu não costumo. Eu saio do trabalho às vezes, entro no supermercado, né? Então termino levando essa aqui. É inevitável, porque eu tenho dessa outra reciclável aqui, mas eu esqueço em casa. É comum utilizar a embalagem para depositar o lixo doméstico, que vai parar nos lixões. A prática para descartar o lixo orgânico não está errada, mas na avaliação de Rodrigo, que trabalha com projetos ambientais, o ideal para amenizar a produção deste tipo de lixo é o consumo consciente. Um processo de mudança cultural ele vai fazer com que as pessoas comecem a buscar mecanismos para usar menos a sacola e passar a ter um impacto menor. Pouco, mais, limite, exato. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Pouco, mais, limite, exato. E olha só, os produtores rurais de Minas dão a dica. Tem batata que é boa para fritar, outras para assar e cozinhar. Confira como tirar proveito desse alimento que está sempre na mesa dos brasileiros, né, João? De um jeito ou de outro, Davi. É verdade. Elas podem ser grandes ou pequenas, mas o certo é que não podem faltar. É básico, né? Para qualquer prato. Sempre uma batata ajuda, né? Porque tem várias opções, né, de pratos diferentes. Mas será que batata é tudo igual? Para mim, tudo igual. Parece, mas não é. Existem 19 tipos diferentes de batata. Cada uma tem suas características específicas. E esses detalhes são fundamentais na hora de cozinhar.
Nesse sacolão, as duas principais variedades ficam separadas. Cartazes apresentam aos clientes as espécies e as finalidades de cada uma. O cliente agora ele tem a possibilidade de ver que uma batata é para cozinhar, né, e a outra é para fritura. E ele tem agradado muito. A ideia desse projeto se deu a partir do modelo francês de mercado de batatas, que já apresenta um mercado segmentado para as donas de casa. Ficou curioso? Então conheça os principais tipos e aplicações. Uma delas vai atender a dona de casa no quesito assar e cozinhar, que é essa aqui. E essa com cor diferente é que garante um bom resultado para fritura? Não apenas ela, nós resolvemos trabalhar com ela exatamente porque ela chama atenção pela coloração diferente. Então, nesse primeiro momento, nós estaremos apresentando o Asterix. Mas no segundo momento, nós já poderemos colocar outras variedades que atendem à fritura e que as donas de casa também vão poder optar pela que mais gostar. Toda mulher quer ter cabelos bonitos e bem tratados, mas isso exige alguns cuidados. Especialistas apontam os 7 maiores pecados que afetam a saúde e a beleza dos cabelos. Segundo os especialistas, as mulheres cometem 7 pecados quando o assunto é cabelo. O resultado pode ser desastroso. Atenção às dicas. Primeiro pecado, usar produtos como shampoo e condicionador de qualidade duvidosa. Segundo pecado, ficar mais de 90 dias sem cortar o cabelo. Nesse período aparecem pontas duplas, triplas e o fio se enfraquece. Terceiro pecado, lavar os cabelos sem os devidos cuidados. O cabeleireiro explica, o shampoo deve ser usado em pouca quantidade, no máximo 10 ml, e deve ser aplicado no couro cabeludo com a ponta dos dedos, nunca com as unhas. Tire o excesso de umidade com uma toalha e aplique o condicionador. Dessa forma, o produto vai agir melhor. Quarto pecado, não fazer hidratação. O aconselhado é hidratar os fios uma vez por semana. Quinto pecado, nada de fazer chapinha, prendê-lo ou dormir com o cabelo úmido. Sexto pecado, fazer muita escovinha. O intervalo entre uma e outra deve ser de uma semana. O sétimo e último pecado está em não buscar a orientação com o especialista. Fica difícil manter o visual bonito, como o de Alexandra, a consultora que topou passar por esta transformação. Eu usava produtos que todo mundo usa, né? Com produtos de mercado, que a gente chega, pega na prateleira. E é só procurar uma orientação de um profissional, que não tem coisa melhor. A tragédia que atingiu a região serrana do Rio neste início de ano comove todo o país. As imagens mostram ao Brasil e ao mundo a proporção do desastre e também a fragilidade do homem diante da força da natureza. E o Jornal Visual encerra hoje com as imagens da maior catástrofe natural do Brasil. A gente volta amanhã. Até lá.